Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, olá, gente, boa noite. Boa noite a todos, todas. Vamos ver hoje, né, dar sequência ao que a gente começou a ver de trigonometria. Né? Trigonometria é um assunto bastante extenso quando se trata de vestibulares, mas no Enem ele é mais restrito, tá bem? Então a gente está restringindo o curso aos assuntos que o Enem valoriza mais, tá legal? Então, vamos ver a função seno, gráfico, definição, características da função, enfim, tudo. Começando aqui, a gente acabou a aula por aqui, então vou retomar aqui, né? Quando eu vejo o ciclo trigonométrico, só para lembrar, no ciclo trigonométrico, esse daqui tem raio 1, ou seja, de O até P tem distância 1, tá bem? Que é o raio 1, tá? A gente, nesse sentido anti-horário, a gente orienta de forma positiva, é como se tivesse 0 graus, 30 graus, 45, 60, 90 e assim por diante, tá ok? Desse jeito a gente orienta. Agora, quando você estabelece um determinado valor aqui, um valor x, o seno x é essa distância daqui até aqui, que a gente lê no eixo y aqui, tá bem? Então, aqui a gente tem dois sistemas de orientação, né? Tem o ciclo, que é orientado positivamente assim, sentido anti-horário, e tem os eixos, né? O seno está projetado no eixo y e o cosseno depois vai ser projetado no eixo x. Mas vamos um pouco de cada vez, né? Vamos começar com o seno. O seno, então, você projeta essa medida aqui no eixo dos y, e você tem essa medida, é o seno. Tá bem? A gente fala OP1, nesse segmento OP1, é o seno de x. Aqui é a mesma coisa, varia o ângulo, varia o seno de x. Normal, tranquilo. Aqui já colocando valores, né? Ao invés de x... Eu não tô entendendo. Não ouvi? Não tô entendendo. Agora você vai entender, porque agora eu pus número, tá bem? Então, ao invés de x, que é geral, x significa qualquer coisa. Agora eu estou pondo 30 graus, especificamente 30 graus. Qual é o seno de 30 que nós já vimos? O seno de 30 é meio, nós já reparamos que é meio. Então, esse segmento aqui que é 1, ele inteiro, ele é 1. Por que é 1, Pedro? Porque aqui o raio é unitário, tá legal? Então aqui é 1. E quando você faz o seno de 30, é meio. Então você projeta exatamente na metade desse comprimento, daqui até aqui. Até aqui seria 1, até aqui é metade. Seno de 30 igual a meio. Eu pergunto, alguma dúvida? Ok? Eu entendi que seno de 30 é igual a meio. O que eu não entendi Ótimo. como isso se aplica. Então, o legal é o seguinte, você tem que entender que essa projeção aqui, ó, quer dizer, é como se fosse esse lado aqui, essa altura, tá? Eu entendi. Como se fosse essa altura aqui, ó. Caramba, tira isso. Ó, essa alturinha aqui é essa mesma aqui, ó. Tudo bem? Então, essa distância é chamada de seno, ok? Eu Bom, entendi, professor. Eu só não entendi como é que seria aplicado. não ouvi? Eu não entendi como isso seria aplicado. Vai demorar bastante você entender como é aplicado. Quase ninguém sabe isso. Tá bem? Nos problemas, quando chegar os problemas, você vai saber. Quer dizer, você nunca pode sofrer por antecipação. Quase ninguém sabe onde é aplicado isso, né? Mas quando eu comecei a trigonometria, eu lembrei para vocês, por exemplo, problemas de telhado. Quando você faz um telhado com uma certa inclinação, fala um telhado com inclinação de 25% de inclinação. Essa inclinação chama tangente. Só que o peão na obra não chama tangente, ele chama inclinação do telhado. Tá? Então tem aplicações bastante práticas, bastante conhecidas. Tá, ok? O Enem explora bastante via questões envolvendo tangente, mas não é a única coisa, tá bem? Com a aula de hoje a gente espera entender do ponto de vista teórico, e a aplicação a gente deixa para fazer nos exercícios, tá ok? Bom, quando eu tenho aqui seno de 60, bom, você imagina aqui, se daqui até aqui é 90, até aqui mais ou menos é 60. Quando você projeta aqui, ó, essa distância, que está em marronzinho aqui, é o raiz de 3 sobre 2.
Tá legal? Então, o seno de x, quando x é 60 graus, é a raiz 3 sobre 2. Professor, você tem uma tabela aí embaixo e está falando que 160 é raiz 3 sobre 2. Está vendo aqui embaixo? Está vendo aqui os 160, os 60 graus aqui? E aqui está em radianos. Tá? Então, aqui eu tenho graus, eu tenho radianos, e aqui tem o resultado. Tá? Então, o seno de meio está aqui, 30 graus, ou π sobre 6 radianos, que resultado vai dar? Meio. Tá bem? Bom, próximo. Essa é a famosa tabela 1, 2, 3. Tá? Eu vou lembrar ela sempre, porque você precisa ter ela na sua cabeça. Não adianta ter em outro lugar. Tá ok? Então, vou lembrar que a tabela 1, 2, 3. De novo. Olha, chama a tabela 1, 2, 3, porque aqui é 1, 2, 3. E aqui inverte. 3, 2, 1. E é sempre sobre 2, e sempre tem raiz aqui onde não é 1. Tá legal? Então, essa é a tabela 1, 2, 3, e é para você saber decore salteado que 30 graus o seno é meio, que 30 graus o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Tá bem? Quando você escreve ela, você, na prática, você tem que tomar esse cuidado, escrever nesta ordem. Uma linha de x, que pode ser em radianos ou em graus, aí você escolhe, tá bem? Se você fica confortável em graus, você escolhe em graus, não tem problema. Tá ok? Aí o importante é que a tabela 1, 2, 3. Onde não é 1, você põe raiz, e embaixo é sempre 2. E a primeira linha é seno, a segunda linha é cosseno, e é invertida. É só inverter. Então, você só precisa saber a primeira linha e inverter a segunda. E, professor, mas como eu acho o seno, ou melhor, a tangente? A tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então, você vai dividir este por este, meio, dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, você vai ter meio vezes 2 sobre raiz de 3. Cancela, vai dar 1 sobre raiz de 3, que é esse resultado aqui, Mas racionalizar é multiplicar por raiz de 3, embaixo da raiz de 9, que é 3, e em cima da só raiz de 3. Então, pode ser isso e isso. Então, quando você divide o seno pelo cosseno, você tem este resultado, que pode ser assim ou assim, o que você gostar mais. Alguma dúvida na tabela? 1, 2, 3. Agora, quando eu divido o seno de 45 pelo cosseno de 45, esse por esse é igualzinho, um dividido pelo outro, números iguais divididos dá sempre 1. Alguma dúvida? E agora você tem o outro. Quando você dividir esse daqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Tudo bem? Aí você mantém o de cima, e multiplica pelo de baixo invertido. 2 sobre 1. Cancela, cancela. E o resultado é raiz de 3, que é o que nós temos aqui, Tudo bem? Então, a tabela 1, 2, 3, seja ela em graus, 30, seja ela em radianos, tanto faz, tá? Sempre é a tabela 1, 2, 3, tá bom? E o Enem espera que você saiba isso. Ele não vai falar quanto que é o seno de 30, ele espera que você saiba que é meio, tá bem? E quando ele tiver um problema lá no Enem, que fala cosseno de 60, ele espera que você saiba que é meio. Ele não vai pôr para você. Eventualmente, o que o Enem faz, ele fala, raiz de 3 você pode considerar aproximadamente igual a 1,7. Às vezes ele dá essa dica, você precisa fazer a conta de vezes, né? Às vezes vai ter que fazer isso vezes, alguma coisa, então você considera isso, tá? Mas é o máximo, beleza? Bom, voltando aqui ao ciclo trigonométrico, para ver o de 45, tá bem? Nós já vimos o de 30, o de 60, agora vamos ver o de 45. O de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Tá bem? Quando a gente vê o de 45, na prática, a gente completa aqui, né, os nossos... Aqui é meio, né, meio, aqui é raiz de 3 sobre 2. A gente completa tudo, né? Agora vamos para esse seno de 90. O seno está aqui em cima, ele está no máximo, no máximo, no máximo. Então, ele vai ser 1. Tá ok? Então, o seno 90 é o máximo, o maior seno possível. Y máximo é igual a 1, para a função seno. Tá legal? Bom, próximo.
seno de 180. Imagina que você está aqui é 0, 90, 180. Quando você está aqui, projeta essa altura aqui, na altura 0, né? Então, o seno é 0. 180 é 0, está aqui. Bom, aqui tem seno de 0. O 0 está aqui. Quando projeta, também dá 0. Ó. Também dá 0. Ok? E alguém podia ficar incomodado aqui, né? Deixa eu tirar esse 420 aqui. O de 360, a mesma coisa, tá? O 360, a gente fala que ele é côngruo com o 0. Então, eles têm o mesmo seno. Então, se o seno de 0 é 0, o de 360 também é 0. Tá ok? Pessoal, por que você não fala igual e fala côngruo? Porque 0 é o ponto de partida. E 360 é depois que você dá a volta inteira. São dois arcos diferentes, mas tem mesmo seno. Tá bem? O seno de 0 e o seno de 360. Tá legal? Isso é conceitualmente diferente, mas o resultado é o mesmo. Para 270, quando você sai daqui, ó, 0, 90, 180, 270. Quando você chega aqui no 270, aqui está o 270, certo? Você está no máximo ou no mínimo? Está no mínimo, né? Ó, menos 1, que é orientado, é positivo para cima, negativo para baixo. Então, você tem menos 1. Então, você passa a ter aqui menos 1 para o seno de 270. E esse daqui vai ser o valor mínimo. Mínimo. Enquanto aqui vai ser o valor máximo. Que nós já vimos. Tá bem? 190 é 1, já vimos também. Tá aqui que é o valor máximo. Aqui você tem um máximo e aqui você tem um mínimo. Nós vamos ver de novo isso no gráfico. Então, isso vocês vão ver várias vezes, de várias formas, tá bem? Alguma dúvida nesse daí? Então, vamos para o gráfico. Se ninguém tem dúvida, vamos para o gráfico. O gráfico do seno. Vamos lá. Olha, gráfico sempre tem que lembrar que é um sistema XY, tá ok? Gráfico é sempre um sistema XY, um sistema de par-ordenados, tá? Então, quando você tem, ó, nesse ponto você tem 0, ó, quando o seu x é 0, radianos, graus, tanto faz, o seu seno é 0, porque a projeção é aqui, ó. Tá bem? Essa linha tá deitada aqui, ó. Então, quando se projeta 0, tá legal? Bom, quando você tem π sobre 2, quando você está aqui em cima no máximo, a projeção coincide com ele, então vai ser 1. Então tá aqui. Então, aonde está esse par-ordenado no gráfico? Está aqui, ó. π sobre 2 e 1, ó. Tá vendo aqui o par-ordenado? O x é π sobre 2 e o y é 1. Beleza? O 0, 0, vocês viram ele aqui? E esse outro par-ordenado aqui, quando é 180 ou π, tanto faz, tá ok? Aqui está em graus. Então, quando você tem isso daqui, aqui é 0, um outro par-ordenado. Quando você tem o 3π sobre 2, nós já vimos que o menor valor é o mínimo. Então, está aqui. É um par-ordenado 3π sobre 2 menos 1. E aqui o par-ordenado 2π, 0. Então, o seno tem esta cara. Começa no 0, vai até o 1, desce até o 0, e desce até o menos 1 e depois volta para o 0. Professor, você voltou para o 0, é 0 sempre aqui no eixo y, tá bem, gente? Ok? É lógico que eu estou andando aqui, então quando o x é π sobre 2, eu estou no 1. Quando eu chego aqui no π, o meu y é 0. Quando eu chego no 3π sobre 2, meu y é menos 1. Quando eu chego aqui, meu y é 0, de novo. Tá legal? E é o de sempre, quer dizer, qualquer ponto sobre o eixo x tem y igual a 0, isso não mudou, tá bem? Lembrando que o y máximo para 90 graus e mínimo para 270 graus. Beleza? Bom, vocês viram que eu estou repetindo. Se tiver dúvida, não tem problema, pode perguntar, tá bem? Repete, eu não ouvi. O que 180 0? 180... Você está olhando aqui na tabela, 180 é a mesma coisa que π radianos. Tá bem? E o ponto está aqui, tá ok? Achou ele aqui, ó. Tô rodeando ele aqui. Tá achando ele aí? Eu tô falando do círculo.
Ciclo? Ok. No ciclo é a mesma coisa, tá bem? No ciclo é mais difícil ver o zero, porque quando você está aqui no 180, é como se o gráfico estivesse assim, ó. Ele rodou e veio até aqui. Quando você projeta, qual é a altura que tem? Zero, né? Quando você projeta esse azulzinho aqui, ó, ele vira um ponto, por isso que é zero. Respondeu? Por que ali tá menos 1? Não ouvi? Por que ali tá menos 1? Porque está aqui embaixo. Um minuto só, tá? Deixa eu só desligar quem tá com o telefone, com o microfone zoado aí. Uma pessoa já desligou, a pessoa distraiu. Tá bem? Então, voltando aqui, ó. Então, quando você está aqui, ó, no -1, quando você está aqui, a projeção é inteira, ó, é 1, ó. É inteira essa projeção, ele projeta aqui, até essa altura. Tá? Então, você tem uma distância do centro até aqui de 1, que é o seno. Só que como está para baixo, é -1. Tá legal? Beleza? Ok. Bom, e isso daqui que está aqui, ó, vou fazer devagarzinho aqui, ó. Vou fazer devagarzinho. Tá, presta atenção. Quando eu estou aqui, é 0, 0. Tá bem? Quando eu estou aqui, é o π/2, que é 1. Quando eu estou aqui, é o π, ou 180, tanto faz, que é 0 de novo. Quando eu estou aqui, eu estou no -1, esse par ordenado aqui, que é esse ponto no gráfico aqui. Quando eu chego aqui, dei a volta completa, cheguei aqui, eu estou no 2π. Beleza? Tá? E aí, o 2π é 0 de novo, porque projeta aqui, não tem distância nenhuma no eixo Y. Tá legal? Indo em frente, vamos aqui sair dessa tela. Bom, aqui é o seguinte, é só para ilustrar, tá bem? Normalmente o ciclo trigonométrico nosso, ele tem essa cara assim, ó. Se roda positivo para lá, você conta assim, ó. 0, 30, 45, 60, só que aqui tem radianos, tá bem? Beleza? Ou π/6, π/4, π/3 e vai rodando, tá? Então isso está em radianos. A volta completa é, no caso, 2π radianos. Por isso que eu escrevo isso assim aqui, ó. Por isso que eu escrevo aqui côngruo, porque deu uma volta completa. A extremidade está coincidindo, mas o arco é diferente. Próximo slide. Aqui. Agora aqui os dois já está com duas informações a mais. Ó, isso é o 30, isso é o 45, isso é o 60, para quem esqueceu, né? Porque eu acho que dá para esquecer, entendeu, gente? Quando você está estudando, etc e tal, não entra de primeira, né? Você não vai ter isso pronto como eu tenho na cabeça. Você vai demorar um pouquinho mais. Então, aqui 210, aqui está em graus e radianos. São os dois juntos aqui, um perto do outro. Tá legal? E aqui é o seguinte, acompanha comigo agora, Pedro. Quando eu leio aqui, esse meio é seno ou cosseno? Se está nesse eixo, ele é seno, tá bom? Quando eu leio aqui, ó, seno de 45, ou seno de π/4, tá aqui raiz 2/2, seno. Quando eu leio aqui, ó, seno de π/3, ou seno de 60, raiz de 3/2. E para qualquer um deles é desse jeito que eu leio, tá bem? Aí, quando tem aqui embaixo é cosseno, ó. Se eu falar cosseno de π/3, eu leio embaixo, cosseno a gente lê nesse eixo, e seno a gente lê nesse eixo. Então, o eixo X é cosseno. Eixo X é cosseno, eixo Y é seno, é isso mesmo. É um bom resumo. Beleza? Tá claro então? Olha, agora o importante é saber o seguinte, que no eixo X vai de -1 a +1, não tem outros valores, tá bem? Percorre de -1 a +1, então o cosseno vai estar aí dentro. E o seno está no eixo Y, de -1 a +1 também, tá ok? Então a projeção aqui no eixo Y é sempre seno, tá? E a projeção no eixo X é sempre cosseno. Se você pegar um ângulo bem estranho aqui, vamos pegar um que a gente nunca está acostumado, de 300 graus aqui, ó. Tá enxergando 300 graus aqui? Tá enxergando 300 graus aqui, ó? Quando você olha para ele, qual é o cosseno? Leitura, meio. Qual o seno? Raiz 3/2. Beleza?
Quando você está aqui, ó, no 330, qual é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. E qual é o seno? Menos meio, tá vendo? Aqui, desse lado aqui é sempre negativo. Ó. O 270. Não ouvi? E o 270. Vamos lá, 270 está aqui. Você está no máximo, então 270 é menos 1. Tá ok? Ele é menos 1. Isso daqui vai crescendo. Você consegue entender que menos meio é 0,5, aqui é 0,7 e aqui é 0,8. Vai crescendo. Só que negativamente, quer dizer, vai ficando cada vez mais negativo. Eu perguntei se o 270 tem seno e cosseno. Sim. 270. Se eu estou olhando aqui no eixo Y, eu estou olhando o quê? Fala aí para mim. Seno ou cosseno? Seno. Isso. Se eu estou olhando no eixo X, eu estou vendo o quê aqui? Cosseno. E o cosseno é 0. Ó. É um ponto. Ficou claro? Tá. O mesmo vale para o 180? Vou pegar esse microfone. O mesmo vale para o 180? Quem que está fazendo barulho na sua casa, Pedro? Porque tem um É barulho eu, professor. muito zoado. Oi? Desculpa. Eu Não, sei que você não faz de propósito. Tem alguém 180 seria o quê? Oi? O ângulo de 180. Vamos voltar lá, vamos voltar. Vou tentar daqui, ó, o pi radianos. Isso. Se você quer olhar o seno, projeção no eixo Y, 0. Se você quiser olhar o cosseno, projeção no eixo X, menos 1. Tá bem? Faz outra pergunta. Acho que deu para entender. É isso aí, eu quero que você faça pergunta. À medida que você vai vendo a resposta, você vai pegando jeito, porque é a primeira vez que você vê essas coisas, ouviu no colégio, muito mal visto, ou não viu. Então, não dá para... Não é fácil logo de cara isso ficar trivial, entendeu? Então, se tá estranho, pergunta, não tem problema nenhum, ó. Eu vou assim, imagina que eu vou pegar o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360. Vou pôr aqui o cosseno. Cosseno de 0, fala para mim, ó. Se eu estou aqui, o cosseno de 0 é 1, é o máximo, tudo bem? Ok? Se eu estou no 90, quanto é que é o cosseno de 0? Projeta aqui, ó, dá 0. Se eu vou para o 180, que é o π, o cosseno dá tudo isso, que é menos 1. Se eu vou para o 270, tá bem? O cosseno projeta aqui, sempre no eixo y, é 0, é um ponto. Beleza? E assim por diante, aqui volta a ser 1. Beleza? E para o seno é a mesma coisa. Seno, quando você está seno de 0, a projeção do seno não é no eixo y, então é 0. Ok? Quando você está aqui em cima, projeta. Bom, a projeção pegou inteiro, então deu 1, é o máximo. Quando você está aqui, projeta no eixo y, o seno é 0. Quando você está no 270, projeta no eixo y, é tudo isso, menos 1. Quando você está aqui no 360 de volta, né, você voltou para o 0, e você projeta no seno, o seno é aqui, é 0. Então é só ter claro que seno é projeção do arco no eixo y e cosseno no eixo x. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Aqui é 360. Bom, vamos lá. Então, olhando o gráfico do seno agora detalhadamente, tá bem? Detalhadamente, você vai observar, o que nós vamos observar aqui, ó? O domínio do seno é qualquer número real. Aqui eu só estou mostrando de 0 a 2π, mas é qualquer número real, tá bem? Qualquer número real. Tem que ter π os números? Não, gente. Aqui está em π, mas podia ser 1, 2, 3, 4, tá? Beleza? Porque o π, se você dividir o π aqui, 3,14 por 6, vai dar 1, alguma coisa. Então, você pode deixar com π ou sem π. Eu achei legal deixar a quantidade em π aqui, tá bem? Por quê? Porque o π tem correspondência a número real. O ângulo tem uma correspondência com os radianos, mas não exatamente, né, num número real. Bom, voltando aqui.
domínio, em qualquer x. Então, qualquer x tem seno. Beleza? A imagem, ó. Pode ver que a imagem é de menos 1 a 1. O menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. Tá bem? Imagem de menos 1 a 1. Tá bem? O y mínimo é menos 1, y máximo é 1. A curva, essa curva, a curva do seno chama senoide. Tá ok? E o período? Agora, o período, presta bem atenção que o período é uma coisa que costuma dar dor de cabeça. Período, gente, ó, a função começa aqui, presta bem atenção para entender o que é o período. A função começa aqui, ó. Vamos ver, a função, vamos por um lápis mais colorido aqui. A função começa aqui. E você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando ela se repetir aqui, ó, quer dizer que completou um período. Quando ela começa a repetir, é que esse trecho que não repete é o período, e o período é de 2π. Tá bem? Período 2π, que é o... Aí daí para frente os valores se repetem todos novamente. Tá legal? É óbvio que repete, né, professor? Porque se está no ciclo, você dá uma volta, as projeções sempre estão no mesmo, fechando aqui, entendeu? Então, você está aqui no 360, você faz a... Quanto que é o seno 360? O seno 360 é 0, tá? Ó, seno 360 é 0. Vamos pôr outra cor aqui. 0, ok? Bom, e o ângulo de 30, que é o 390? É o meio. Então começa a repetir, ó. Começa a repetir, aqui é meio. Tá bem? E assim por diante, tá ok? Eu nem pus o de 45 aqui, só pulei o 30 graus, depois mais 30, que é o 420. E o 420 ele vai dar aqui raiz de 3 sobre 2. Enfim, bastante normal. Ele se repete, os valores não mudam mais, entendeu? Então, os valores possíveis são esses daqui, de menos 1 a 1. Você pode estar no ângulo que você quiser, no arco que você tiver. Voltando para cá, agora trocando para cosseno. Cosseno, a gente combinou que a projeção é no eixo Y, certo? Olha o desenho aqui, ó. O eixo, o azulzinho aqui, o raio é 1. Tá bem? Quando você projeta ele aqui, você tem esse marronzinho aqui. Esse marronzinho é o cosseno, essa distância, OP1. Tá ok? Então, projetou aí é cosseno. Os números vão ser os mesmos, tá legal? Só que a projeção é que é diferente. E os números sempre serão entre menos 1 e 1. Não tem como você escapar disso. Então, relembrando aqui, ó, reafirmando melhor, o domínio é igualzinho do seno, reais. Imagem, igualzinho do seno. Tá bem? Porque o máximo é 1 e o mínimo menos 1. Igualzinho. Período. O período também é a mesma coisa, ó. Você tem aqui, ó, ele começa a repetir aqui, ó. Então, 0 a 2π, ele é original, é um gráfico completo. Daí para frente, ele começa a repetir tudo novamente, tá legal? Aí ele começa a repetir tudo novamente, por isso que a gente fala que o período é 2π. O máximo e o mínimo é igualzinho no seno, então, igualzinho não, né? Professor, Fala. só para lembrar. Se eu disser seno, sei lá, cosseno de 0, seria... Cosseno de 0 aqui no gráfico, ó. Cosseno de 0 você lê aqui em cima. Quanto você lê? 1. Seria 0? Não, lê no gráfico. Cosseno de 0, sobe. Quanto está aqui em cima? Você lê 1. Tá bem? Ó, no gráfico, cosseno de 0, 1. Tá bem? Cosseno de π sobre 2, não sobe nem desce. Tá aqui, ó, 0. Então, cosseno de π, daqui embaixo, ó, menos 1. Então, vamos, ó, cosseno de 0, 0. Professor, 0 não, cosseno de 0 você falou que é 1. Beleza? Quando é o cosseno de π sobre 2? Ou 90, tá aqui, ó, ele vai ser 0. Beleza? Cosseno de π, menos 1. E assim por diante, tá legal? E assim por diante. Respondeu, Pedro? É o contrário? O que você quer dizer do contrário? Faz a pergunta. Seno de 0 é igual a 0. Nós estamos no cosseno agora, é o contrário, sim. Nós estamos no cosseno. É o contrário. Se você for ver para o seno, ó, dá uma olhada.
Seno de zero aqui, ó. Seno de zero é zero, ó. Vamos escrever aqui, ó. Seno de zero é zero, ó. O par ordenado é 0, 0. Quando você vai para o cosseno, o par ordenado é 0, 1. Tá legal? Beleza? 0, 1. X é 0, Y é 1. Aqui é cosseno. Respondeu, Pedro? Tá, e o resto? Sim, o resto é só você seguir o gráfico. Eu já expliquei esse, e já expliquei esse. Quanto que é esse daqui? Quanto que é o Y? Quanto está aqui em cima? É 1. Não, presta atenção. Eu estou aqui. Não estou no 1. 1 aqui em cima. Não estou no menos 1 aqui embaixo. Eu estou aonde? No 0. 0, isso aí. Ou seja, Pedro, sobre o eixo Y, sobre o eixo X, ou melhor, todos são 0, todos, sem exceção. Então, no 3π sobre 2, cadê o 3π sobre 2? Está aqui. É 0, ó. Agora, e no 2π? Dá uma olhada. No 2π você está aqui. O gráfico não está lá em cima, ó. Lendo aqui. É 1. Então, no 2π aqui vai ser 1. 180 é menos 1? Oi? E o 180. 180, esse é 180, né? É menos 1, é isso aí. 180 é menos 1, é isso aí, tá aqui, ó. É só olhar o gráfico, ó. Beleza? Não espere decorar tudo isso de uma vez só. É isso mesmo, dá uma catada de milho, vai devagar, né? Demora a entender todo direitinho, mas daqui a pouco fica claro, né? Fica claro, tá? E você esquece coisas como essa daqui, por exemplo. Se tá aqui, qualquer coisa que está em cima do eixo X, o Y é 0. Tá bem? Nesse caso, então, o cosseno de π sobre 2 é 0. Por quê? Porque está em cima do eixo X. Você está em cima do eixo X, o par ordenado aqui, ó, vai ser π sobre 2, 0. Que está escrito aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. Beleza? Eu não ponho aqui, porque senão fica muito borrado, né? Bom, então vamos esse foi o cosseno. Do cosseno, já falamos o período, né? Igualzinho. Já vimos que tem máximo e tem mínimo. Tá bem? Só muda o lugar, que tem, no caso, o máximo do cosseno no cosseno de 0 e o mínimo no cosseno de π. Tá? Ou o máximo cosseno de 0 e o mínimo no cosseno de 180 graus. Tá? E já vimos que o período ele começa a repetir em 2π, ó. Esse trecho que ele é íntegro, inteirinho, sem repetição, ele é o 2π. Bom, aí a gente fecha o cosseno e vamos agora para a tangente. A tangente, presta atenção, não é no eixo X, não é no eixo Y. A tangente é nesse eixo aqui, ó. Eu vou andar com ele para você enxergar. A tangente é nesse eixo aqui, ó. Tá ok? Você vai pegar o arco, quando cruzar esse eixo, você tem a tangente. Entendeu? Ó? Quando você cruza o eixo, você tem a tangente. Tá claro? Essa medida, qual é a tangente, professor? Essa medida inteira, marronzinha aqui, ó. Se for 60, é raiz de 3 sobre 2, ó. Melhor, professor. Se for 60, você tem que olhar na tabela. Se for 60, é raiz de 3, ó. Tá aqui no gráfico, ó. Quando você tem o de 60, ou π sobre 3, que é 60 graus, é a mesma coisa, tá? Você tem aqui, ó, raiz de 3. Que é essa medida aqui, ó. Que é essa medida. Tudo bem? Quando você tem no 45 graus, esse valor vem parar aqui, ó. E aí, ele fica do tamanho do raio, ó. Ele fica do tamanho do raio. Então, ele fica exatamente coincidindo com o raio. Então, ele vira um quadrado aqui, quadrado do lado 1. Então, quando é 45, você tem isso aqui, ó, 45 graus. Você vai ter o 1 para 45 graus. E assim vai. Agora, a tangente tem uma particularidade que ela é descontínua. O que é descontínua? A tangente pula, ó. Ela é uma curva assim, ó. Ela sobe, mas nunca cruza essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha que o cosseno se anula.
Tangente, vocês estão lembrados que tangente é seno sobre cosseno? Tangente é seno sobre cosseno. Se der zero embaixo, dá caca. Então, aqui nessa linha, o cosseno é zero, então não tem tangente nesse caso aqui, ó. Nessas linhas aqui não tem tangente, porque o cosseno é zero. Então, isso traz para a gente uma novidade no domínio. O domínio é todos os x que não coincide com π sobre 2, ou seja, de π em π. Π para lá, π para cá, não importa. A partir do π sobre 2, ou π para lá ou π para cá, nunca é. Professor, o que é esse Kπ? Kπ quer dizer exatamente isso. Você está somando π. Π sobre 2 mais π. Chegou aqui. Mais um π dá isso. Tá bem? E menos π. Aí você chega nesse daqui, ó. Tá legal? Então, essas são as formas genéricas de escrever todos esses parênteses do π sobre 2, tá bem? Esses múltiplos do π sobre 2. E aí é o seguinte, pode ser 90 mais K 180, é a mesma coisa, você escrever 90 mais K 180, não muda absolutamente nada. Então, o domínio não pode ser um X desse tipo. Ele tem que ser diferente de 90 mais K 180. Ou seja, essas linhas tracejadas aqui não tem gráfico. O gráfico pula por aqui. Ele faz assim, ó. Ele vem lá do infinito negativo e vai até o infinito positivo. Vai do infinito negativo até o infinito positivo. O gráfico da tangente é só isso. E o período, professor? Bom, o período está falando aqui que é π. Por que é π? Porque ela se repete de π em π, ó. Presta atenção, ó. Não está repetindo ela em qualquer ponto ela se repete. Você pode ver que ele está igual em todo lugar. E essa distância aqui é π. Então o período é isso. O período é π. O gráfico se repete de π em π. Período π. Beleza? Tem máximo? Não. Não. Fala. O senhor consegue explicar de novo em relação ao carro? Não entendi. Eu não ouvi. Passou a moto aqui. O senhor Explicar pode o quê? explicar de novo o K? Eu não entendi o K. Ah, o K. Tá ótimo. Vamos explicar o K, só o K, tá bom? Então, quando você quer com graus ou com radianos? Com graus ou com Pode ser radianos? graus. Pode ser graus, né? Tá ok. Então, quando você tem 90 e no lugar do K você põe 1, 1 vezes 180 não dá 180? Então vira 270. Então, quando você escreve isso, é uma forma inteligente de escrever que este ponto está fora e este ponto está fora. Tá ok? É isso que quer dizer o K. Ah, professor, e se o K fosse, por exemplo, menos 1? Daria menos 180. Aí daria menos 180, que daria menos 90. Onde está o menos 90, professor? O menos 90 é quando você anda para cá. Isso aqui é o menos 90, ó. Congruo com menos 90. Então, o K faz esse papel. Então, na verdade, quando você escreve isso, você está escrevendo os arcos desse tipo aqui, ó. Esses arcos estão fora do domínio, tá ok? Isso é uma forma. Oi? Isso é uma forma. É uma forma. É uma forma de explicar esses dois em qualquer volta que você esteja. Ele obedece essa fórmula. Ele obedece a fórmula. Todos, esse ponto e esse ponto, não importa em que volta você esteja. Você imagina que você deu uma volta e deu mais uma. Aqui, ó, agora é um 450. Bom, não tem problema, você está aqui. Tá legal? 360 mais 90 deu 450. Você está aqui, ó. Congruo. 450. E ela... Dois. A gente tem que usar ela? Não, você tem que saber isso. Você tem que saber. E eu não consigo explicar de um jeito que é diferente dessa linguagem, entendeu? Você tem que saber que é de π em π. Mas no π sobre 2 não tem gráfico, ele pula. Eu vou dar um gráfico mais completo da tangente e fique mais, talvez fique mais claro, tá bem? Vamos aqui, ó. A tangente é assim, ó. Esse tem mais gráfico. A tangente é sempre desse jeito. Sempre desse jeito. E aonde tem o tracejado? É onde tem isso daqui, ó. O π sobre 2 mais Kπ. E o K inteiro, né? O K, o K é qualquer número inteiro, positivo ou negativo, tanto faz. Beleza? K aqui pertence a Z.
Beleza? Então, a imagem é todo o eixo Y. Então, imagem reais. Agora, o domínio é restrito. O domínio tem buracos aqui, ó. Isso aqui é um buraco. Eu podia dizer para você, assim, se quisesse escrever, é como se fosse um buraco. Aqui não faz parte do eixo X do domínio. Isso daqui não entra, tá bem? Tá se tracejado é para marcar que o gráfico não passa por esse X. Beleza? E o período é π. O período é π. Por quê? Porque a distância entre esses tracejados é π. Ele sempre se repete aqui dentro. Tá legal? Vamos... Ó, o gráfico daqui, não importa, então você pega ele, ó, ele se repete, ó. Tá vendo que ele se repete aqui, ó? Demora π para se repetir. Deixa eu encurtar aqui. Deixa eu engrossar ele um pouquinho para ficar mais visível. Tá ok, ó. O período é esse aqui, ó. Tá vendo? De 0 a π. Não importa onde você pegue, ele está sempre se repetindo, ó. Essa distância π é o período, é o que ele se repete. Beleza? E também é a distância entre esses pontos do domínio, aliás, que não fazem parte do domínio, óbvio. Beleza? Bom, tem máximo? Não, não tem máximo, porque é de mais ou menos infinito, então não tem valor máximo, tá bem? E também não tem valor mínimo, não tem máximo nem mínimo. Então, da tangente é isso. Vamos lá. Opa, aí. Outro gráfico da tangente. Agora vamos pôr um ponto aqui, tá bem? Porque eu acho que isso daqui faz uma diferença quando você... Você lembra a tabela 1, 2, 3? Se você não lembra, não tem problema. O gráfico aqui vai fazer você lembrar de qualquer jeito, ó. Imagina que você tem aqui o π sobre 6. Ó, o que está falando aqui? Olha o gráfico. Olha o gráfico. O que está falando aqui no π sobre 6, então? O que você vai escrever? Raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Professor, dá para trocar de cor? Dá. Vamos por uma cor aqui mais escura, né? Então, aqui, ó. Quando π é sobre 6, o par ordenado é raiz de 3 sobre 3. Esse daqui, ó, vamos lá. Quando π é sobre 4, é 1. Aqui é 1. Quando π é sobre 3, é raiz de 3. Ok? Que é exatamente a linha da tangente, tá ok? Tangente de x. Tranquilos? E assim vale para todos, tá legal? Agora eu vou perguntar para vocês, quanto que é a tangente de zero? Onde eu estou marcando aqui a minha bolinha. Quanto que é a tangente de zero? Vale quanto aqui? Tangente de zero vale quanto? 1000, milhão ou zero? Quanto que vale a tangente de zero aqui? 1000, milhão ou zero? Professor, está no eixo do x, então é sempre zero. Muito bem. Isso aí. Pensou bem. Beleza? E a tangente de π, quanto que é? Professor, está no eixo do x, é sempre zero. E de 2π? Professor, não enche o saco, caramba, já no eixo x é sempre zero. Tá legal? Ficou claro, gente? Tudo bem? Ficou claro? E vamos pegar só esse exemplo agora para fechar, para parar de encher o saco de vocês. No 5π sobre 3, quanto que é o y? Olha lá, no gráfico aqui, ó. Não ficou claro, não. Oi? Não ficou claro para mim, não. Você tem que ter claro que no eixo x é sempre zero, fim de papo, não tem negócio. Tá bem? E isso é desde que nós aprendemos função no começo do cursinho. Não é trigonometria. O zero, Pedro, não tem nada a ver com a trigonometria, tem a ver com o gráfico. Está no eixo x, o y é zero. Ponto. Escreve bem grande aí, ó. Aqui é π, aqui é zero. Aqui é 2π, aqui é zero. Aqui é zero, aqui é zero. Por quê, Pedro? Porque está no eixo dos x. Você viu como... Ainda não entrou, você já repetiu a sua pergunta. Ok, não tem problema, pode repetir ela 10 vezes. Mas você tem que fixar, você tem que... Ó, já passei por isso. Aprender é verificar se você já percorreu o caminho. Tá bem? E nós já percorremos esse caminho. Quando a gente passou por aqui, a gente aprendeu que isso é zero. Quando a gente passa aqui no eixo, a gente aprendeu que é
Zero. Quando passa aqui, a gente aprendeu que é zero. Tá claro? E não é a primeira vez, não é na trigonometria isso. Então, trate de... Isso é uma língua estrangeira, trate de você assimilar o vocabulário, tá bem? Isso eu não posso fazer para você. Bom, vamos lá. Aqui a tabela, um repeteco, de novo, só mais ilustradinha, mais arrumadinha, mais coloridinha, mas é a mesma coisa. E aqui está só no primeiro quadrante, tá bem? Só está aqui nesse primeiro quadrante, a tabela. Mas ela se repete inteira no segundo, terceiro, quarto quadrante, e ela só vai trocando de sinal, mas é sempre do mesmo jeito, tá? Agora é o seguinte, essa confusão aqui, quem que é o verdinho? Quem é o verdinho? Quem é o verdinho? Professor, começou a aula agora, você já quer que eu saiba que é o verdinho? Está escrito aqui, ó, verdinho, que gráfico é o verdinho? Tangente. Verdinho é a tangente, tá claro? Tudo bem? Quem é o azulzinho? Professor, você chama isso de azul ou chama de roxo? Sei lá, bom. Esse daqui, ó. Quem é esse daqui? Azulzinho, roxinho, sei lá como vocês chamam isso. Que cor que é essa? É o seno, começa no zero. Ok? E o cosseno? Bom, o cosseno é esse daqui, ó. É o cinzinha. Tá claro? Eu coloquei os três misturados para vocês perceberem a diferença entre eles. Professor, o cosseno e o seno são muito parecidos, é verdade. É verdade. Se você der um empurrão no seno, né, você empurra o seno π sobre 2 para cá, ele bate em cima do cosseno. É exatamente isso, eles são defasados disso. Tá? Mas a tangente, não, a tangente é completamente diferente, tá ok? A tangente é totalmente diferente. E a tangente aqui eu não tracejei, né? A tangente aqui é tracejada, né? Onde é π sobre 2 é tudo tracejado. Tracejado, tal, tracejado. Então esse resumo. Alguma dúvida na tangente? Tem máximo, tangente? Olhando para esse gráfico, tem máximo? Tem mínimo? Seno e cosseno, tem máximo? Tem, lógico, ó. Tem uma linha aqui em cima que é o máximo. E o seno e cosseno, tem uma linha aqui embaixo, que é o mínimo. Então, ela está limitada, tem uma faixa. Beleza? Ah, como que eu consigo enxergar o período aqui, hein, gente? O período da tangente. É só você vir o trecho daqui até aqui, repete, ó. Daqui até aqui, repete. Então, daqui até aqui tem π de distância. Π de distância. Tá legal na tangente? Vamos fazer um desenho aqui. Vamos fazer um desenho aqui que repete. Vamos engrossar a tangente aqui para... Ó, então o período da tangente é esse, ó. Π. Período da tangente é esse, π. Então, não importa onde você pega, a distância entre duas curvas é sempre π. Não importa onde você pegue, π. Π. Beleza? E o do seno? Ah, do seno é o dobro, ó. Do seno é o dobro. Ó, o seno é o dobro. O seno faz isso, ó. Ele se repete nesse trecho aqui, ó. Ah, mas aqui também se repete, professor. É verdade. Tanto faz, ele é 2π, tanto faz no negativo ou no positivo. Você pode olhar aqui em cima, ó. Mas é mais chato fazer a conta. Mas daqui até aqui, ó, de menos π a π, dá 2π. Π negativo, π positivo, π com π, 2π. Então, tanto seno como cosseno, o período é 2π. Beleza? Bom, então isso foi uma revisão para a gente não avançar. Vamos. Vocês verem que é o seguinte, eu não estou passando, não estou pulando, estou voltando, revisando, acrescentando coisa, tá bem? Então dá uma olhada, primeiro gráfico, vai lá, fala para mim. Primeiro gráfico, é seno ou cosseno? O que vocês acham que esse gráfico é? O primeiro gráfico? Seno, né? Seno. Por que é seno? Porque começa no zero, professor. Tá bem? E porque o período é 2π. Ok? Se faz esse morrinho assim, ó, se é 0, 1, 0, menos 1, 0, é seno. Tá legal? Tudo bem? Então, só para a gente... Agora, não vou escrever a tabela inteira, vou escrever aqui, ó, só um... Esse daqui é o 0, 0. Aqui, quanto que é? O π sobre 2, 1.
E aqui, quanto que é o par ordenado? Π, 0. Vai lá, gente, reclama aí se tiver em dúvida. 3 π sobre 2. Aqui é... Professor, Fala. lê o chat. O chat eu não consigo ler, porque o meu computador só tem uma tela. Uma, 2π. a Lara, Tá. a Lara perguntou se o Isso. Enem vai estar falando qual seno, cosseno e tangente. Vamos ter que saber de linha. Não ouvi. A Lara perguntou? Ela perguntou se o Enem vai estar falando qual seno, cosseno e tangente. Não, o Enem ele sempre vai falar qual seno, cosseno, tangente. Ele não vai falar que você use isso, use aquilo. Tá bem? Eu vou fazer questão, tá bem? Não adianta a gente tentar, assim, misturar a teoria com o exercício. Na hora do exercício, a gente vê exatamente como o Enem cobra. E eu tenho vários exercícios de Enem, que eu já passei para vocês algum e vou passar outros hoje, tá bom? Beleza? Se for isso, espera a questão do Enem para tirar dúvida. Para mim, eu quero que vocês fiquem PhD, Pedro. Tá PhD nesse par ordenado, Pedro? PhD nesse par ordenado ou não? É isso que eu quero. Tá PhD ou não? Eu sei identificar, mas... Que aqui é 2π, 0. Eu não Aqui é decorar isso agora não 3π, dá. 0. E assim, aqui é 5. Bom, enfim, eu quero que você consiga ler um gráfico com facilidade, porque isso o Enem obriga vocês a ler gráfico bem. Tá ok? Bom, então já vimos que esse é seno, ok? Seno. Então já sabemos que esse é o seno, função seno, y igual a seno x. O período é 2π, a imagem é de mais 1 menos 1, tá certo? Ó, então é uma revisão, hein? Quem que é o seno? O domínio do seno, qual que é o domínio? Reais. Qual é a imagem? De menos 1 a 1. Ok? Qual é o máximo, qual é o mínimo? Y máximo, Y mínimo. Pessoal, é só olhar a imagem. O mínimo é a menor imagem, é o mínimo, o melhor. O máximo é a maior imagem, a menor imagem é... Acabou. Mínimo e o máximo. Beleza? Agora aqui a gente vai fazer um negócio diferente aqui. Olha para esse gráfico aqui embaixo. Olha para esse gráfico aqui embaixo. O que aconteceu aqui? Presta bem atenção. Qual a diferença desse e desse? Um está no 0 e o outro está no 1, não é isso? Aqui estava no 1 e aqui está no 2. Professor, está com cara de que a imagem é de quanto a quanto, gente? De 0 a 2, ó. Tá claro que a imagem é de 0 a 2? Deu para ver que a imagem começa aqui no 0 e vem até o 2? Beleza? Então, o que aconteceu? Quer dizer que nós somamos alguma coisa nisso daqui, tá bem? A gente somou alguma coisa nesse seno e empurrou ele para cima. Então, a gente fez uma soma. Essa soma você pode pôr 1 mais seno. Pode ser assim ou assim. Seno de x mais 1, tá bem? Tanto faz. A gente somou. Ele estava no 0, ele pulou para o 1, somou 1. O 1 pulou para o 2 e assim por diante. Beleza? Nesse caso, o de baixo agora. O de baixo... Eu não entendi. Soma 1. Mas por que o E é 0,2? Porque o quê? O E é 0,2. Esse do canto. A imagem. A imagem é 0,2. Só você, a imagem é a projeção do gráfico no eixo Y. Isso é a imagem. Deu para ver que é de 0 a 2 ou não? Deu. Ótimo. Então é o seguinte. Agora, olhando esse daqui, ó. Esse que aqui era 0, 0, ó. Que aqui era 0, 0, aqui está no 2, ó. O que aconteceu? Sinal que ele subiu 2, ó. Subiu 2. Pode ser escrito assim ou assim. Seno x mais 2. Vocês vão ver, é comum ter parênteses, eu não ponho parênteses. Quando está sozinho, eu não ponho parênteses, tá bem? Isso não é obrigatório. Mas é comum ter parênteses, em muitos lugares usam, tá? Mas é só obrigado se tiver risco de alguma confusão. Então não é o caso aqui.
Opa. Y igual a 2 mais seno x. Então, olha, o que aconteceu? Então, basicamente, é o gráfico original adicionado de 2 para cima. Tá bem? Só isso, mais nada. E a imagem virou o quê, Pedro? Ó, a imagem. Ficou de 1 até quanto? De 1 a 3, ó. Ficou claro? Imagem é o trecho do eixo Y que tem gráfico. E o máximo passou 3 e o mínimo menos 1. Ou melhor, 1. Agora, nesta função. Bom, o período continuou 2π, não muda nada. Vamos para o próximo. Aqui é parecido, mas não é igual, tá? É parecido, mas não é igual. Ó, seno original. Tá bem? Esse gráfico é importante vocês terem ele organizado, tá bem? Não adianta enganar vocês. Não precisa saber nada de cor. Bobagem. Quem sabe, sabe de cor. Ponto. Não tem jeito. E o gráfico do seno é um gráfico que sempre começa no zero. Tem período 2π. E ele sempre é desse jeito. Aqui é 0, 0. Depois aqui vem para o π sobre 2, 1. E assim por diante. Vai trocando. Só que aqui o que aconteceu, gente? Onde estava 0, 0 aqui, agora está quanto? 0 menos 1. Quer dizer que ele desceu, né? Ele estava aqui e veio aqui para baixo, ó. Então, subtraiu menos 1, ó. Ao invés de somar, subtraiu. Só isso que mudou em relação aos anteriores. E esse daqui, ó, veio parar do zero, veio parar aqui embaixo, ó. O gráfico original veio parar aqui embaixo. Então, ele subtraiu 2. Beleza? Agora me fala a imagem desse último aqui, só a imagem do último. Para verificar se a gente está se entendendo. Qual é a imagem desse último aqui? Fácil, professor. Pintar aqui, só pintar aqui, isso aí é só pintar de menos 3 a 1. Ok? De menos 3 a 1. Professor, não é 1, é menos 1, professor. Acorda. Valeu. De menos 3 a menos 1, tá claro? Domínio reais, não tem dúvida. Período, 2π, não tem dúvida. Bom, vamos fazer outras mudanças aqui. Agora, eu vou tá vendo que eu estou multiplicando por 2? O que aconteceu com o gráfico? Ele está espichando. Quando você multiplica aqui, ó. Quando você multiplica aqui, ele espicha. Aonde era 1, virou 2, porque multiplicou por 2, lógico, né? Aonde era menos 1, virou menos 2. Então, daqui para cá, ó, o que aconteceu? O que aconteceu com a imagem? A imagem, onde era, ficou vezes 2, ó. Aumentou a amplitude, o resto tudo continua igual. Tudo bem? Tudo bem? E se multiplicasse por 3? Simples, a imagem ia para menos 3, 3. Tá legal? E se dividisse por 2? A imagem ia para menos meio, meio. Próximo. Aqui, ó, multiplicou por 3. Multiplicou por 3, ó. Você vai ver que a imagem fica multiplicada por 3. Beleza? O Enem gosta muito desse tipo de questão, para você identificar funções mais trabalhosas, tá? E você não tem que fazer muita conta, você só tem que olhar e identificar qual é qual, tá? E quando você tem esse daqui, ó, o seno, o normal é esse. Quando você põe um menos, olha, o que aconteceu? O que mudou de gente? Aqui era π sobre 2, 1. Agora não ficou como? Ficou π sobre 2, menos 1. Trocou o sinal. Então, quando você multiplica por menos, você muda o sinal da curva, né? Onde estiver positivo, vai ficar negativo. Onde está negativo, vai ficar positivo. Ó. Era negativo, passou a ser positivo. Só isso que muda. Ah, professor, a imagem nem mudou. É verdade, olha que legal. A imagem nem mudou. Beleza? Porque a imagem é sempre ordem do menor para o maior, então não muda, nesse caso. Beleza? Agora é vezes meio. E vezes meio?
Quanto faz vezes meio? Simples, professor. Se daqui até aqui era 1, vezes meio, daqui até aqui vai ser metade, ó. Essa aqui é metade. E daqui até aqui é metade. Belezinha? Então, quando você multiplica o seno, você mexe na amplitude, né? Se você tiver sinal negativo, você muda a ordem das coisas. Tá ok? Os morrinhos estão nessa ordem aqui, ele fica invertido. Se tiver sinal negativo. Se não, é o número que você tem aqui, você vai aqui e multiplica por meio. Vem aqui e multiplica. E só, não muda mais nada. Aqui a amplitude era de -1 a 1, aqui passou de -meio a meio. Ok, beleza, não tem problema. Bom, agora vamos mexer no período. Agora vamos fazer alterações no período. No período, como eu faço a alteração no período? Quando eu tenho número aqui, ó, no x. Quando eu tenho número aqui no x, eu faço no período, tá? Então, se você tem aqui, ó, você pode aplicar uma formulinha assim, ó, para descobrir o período. O período vai ser 2π. Se o k é 2, simplifica, o período é π. Então, professor, mas o desenho já dava para ver que o período é π. Ok, eu sabia que o desenho dava para ver, mas eu queria fazer a conta também. Tá ok? Então, fazendo a conta ou olhando o desenho. Aí você escolhe o que você acha mais intuitivo para você, ó. Período aqui, ó. Tá vendo que o morrinho, ele se repete, ó. Opa. Tá vendo como ele se repete? Opa, cara, não tá difícil agora, hein? Aí sim. Ó, ele se repete nesse trecho aqui, ó. Exatamente π. Antes ele repetia aqui, ó, nesse trechão aqui. Nesse trechão que ele se repetia, era 2π. O original. Quando você multiplica, ele faz isso. E quando você divide, ele piora, né? Ele faz o caminho contrário. Multiplicou, reduz o período, dividiu, multiplica o período, ó. Por quê, professor? Por causa da formulinha aqui, ó. Você pode, aqui, para esse aqui de baixo, ó, você põe P, 2π, dividido por meio. Mas dividir por meio é multiplicar por 2 sobre 1. O resultado, 4π. Então, o período é 4π. Então, eu vou por aqui, deixar esse período no lugar dele aqui, ó, qualquer lugar que serve. E vamos destacar o período aqui, dessa daqui. Vamos destacar. Aí. Então, o período, tá vendo? Ó, o período está de -π, olha, a onda, como demora a repetir. Beleza? Tudo bem? Então, tá aí. Tá aí o seno, tá? Então, o seno de meio x ficaria assim, deste jeito, tá? E a formulinha é essa daqui, ó, para não restar nenhuma dúvida. Se você tem uma constante multiplicando, você tem uma constante multiplicando o x aqui, o período vai ser 2π dividido por essa constante. O que tiver aqui, vem aqui. Faz a conta e você deixa isso. Beleza? Esse outro. Agora, vamos fazer outro tipo de mudança. Bom, outro tipo de mudança. Nesse tipo de mudança, tá? Nós temos o seno de x, tá aqui. Aqui tem duas vezes seno x, né? Então, ok. Dá uma olhada na diferença. O que aconteceu com esse gráfico aqui, ó, e o de baixo? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Esses dois gráficos. O de cima é seno e esse daqui é o seno de x menos 1. Professor, Oi? você pode voltar no slide de cima? Qual? Aqui? Qual a dúvida? O período, então, se tá... você quer explicar melhor esse período? É só, assim, você tem que tomar nota e fazer. Não tem milagre. O período seria 3π nesse último, então? Não, tá aqui o resultado. Então vamos fazer, ó. Então, y é igual a seno kx. Período obedece essa fórmula, 2π sobre k, tá bom? Nesse nosso exercício, quem é o k?
Quem é o K? Quem é o K? Fala para mim, senão não nos toca para frente. Quem é o K? Eu não sei. Tá escrito aqui, tá rodeado. Quem é o K? Mas por que que ele é o K? Porque ele tá multiplicado por X, ó. Você entendeu? Que K é o número que multiplica X. Quem é o número que multiplica X aqui na função? O 2. Então, o K é 2. Beleza? Aí você simplifica, vai dar π. Ok? Bom, agora quem é Não o K nesse disse. de baixo? Vem pro de baixo aqui. Quem é o Não K? disse. Quem é o K? Meio. Meio, isso aí, ótimo. Tudo bem? O 2 sobre K. E o K é meio. Então, você tem 2π, multiplica por 2 sobre 1. Resultado, 4K. 4π, melhor. Beleza? Essa, então seria esse P para descobrir o P seria 2π sobre o K? É. 2π sobre o número que está aqui do lado do X. Se você não gosta, você não fica confortável com o K, é 2 dividido pelo número que está aqui, ó. Quando não tem nada é 1. Então, se eu puser 1 aqui, dá 2π. Então, morreu, não tem o que fazer. Quando você E tem um nesse 2 aqui, primeiro? você divide por 2, dá π. Quando você tem meio, divide por meio, dobra, fica 4π. E no primeiro? O primeiro Seria. é 1. Primeiro é 1. Primeiro é 1. O primeiro é 1. Se eu puser 1 aqui, o que acontece? Nada. Entendeu? Se eu puser 1 aqui, quanto dá a divisão por 1? Dá 2π. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, no primeiro, o K é 1, já para passar limpo. No segundo, o K é 2. No terceiro exercício, o K é meio. Tá legal? Bom. Ok. Tá bem? Então, se eu escrevo assim, quem é o C? C é o K, professor, é a mesma coisa, é isso aí. Tanto faz, tá bem? A constante que está do lado do X é o que me interessa aqui, ó. Constante, às vezes a gente costuma tacar K no lugar dela, tá bem? No primeiro, K é 1, no muda é 2. No segundo, então aqui, o período no primeiro fica 2π sobre 1, que é 2π. No outro fica 2π sobre 2, que simplifica, vai dar π. E nesse outro, 2π sobre meio. Dividir por meio, multiplica por 2. Ok? Passou a limpo? Posso ir para o outro? Nesse outro aqui é o seguinte, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Ó, o que está acontecendo? Estou tirando 1 no X. Tirando. Tira 1 significa o gráfico fazer esse passeio aqui, ó. Ele passeia. Olha bem, eu vou apagar esse gráfico aqui de cima. Vou apagar esse gráfico aqui de cima, vou apagar tudo que está aqui em cima para não ficar com excesso de informação. Olha, ó, o que aconteceu? O gráfico original é o seno. Então, quando você tira, faz menos 1 aqui, o gráfico desloca para lá, ó. O gráfico faz esse trecho aqui, ó. Tá vendo que ele está aqui, ó? Beleza? E se fosse mais 1? Ele teria andado para o outro lado, que é o próximo gráfico. Ó, se fosse mais 1, ó. Mais 1, ele sairia daqui e viria para cá, ó. Vamos tirar esse gráfico grande daqui. Então, essas coisas são importantes. Então é o seguinte, quando eu tenho somando K, se o K é positivo, você vai para lá, ó. Vai para o lado negativo, é o contrário, tá? Ó. Somou 1, ele anda 1 para lá. Professor, ele se tirar 1, anda 1 para cá. 1 para a direita, 1 para a esquerda, tá bem? Ele faz o caminho contrário, né? É menos 1, mas ele vai para o 1 positivo, ele vai andar 1 passo para cá. E aqui, 1 passo para cá. E vocês repararam que eu tirei os πs para ficar mais fácil de enxergar isso? Ó, aqui, ó, 3, alguma coisa, isso é π, ó, onde está aqui, ó. Mas eu tirei o π porque fica mais fácil ver o 1 desse jeito. E aí, vamos para o próximo. Bom, só para a gente fazer um resumo
Para a gente fazer um resumo disso daqui, ó. Deixa eu... Quando eu tenho uma expressão desse tipo, agora eu resumo tudo que a gente falou, tá bom? Aqui. Quando eu tenho o número somando aqui, o A somando, ele está jogando o gráfico para cima ou para baixo. O gráfico está subindo ou subtraindo. Se o A é positivo, sobe. Se o A é negativo, se o A é positivo, sobe o gráfico. Se o A é negativo, desce. Tá bem? Agora o B. Qual o papel do B? O B espicha o gráfico. Ele espicha o gráfico. Mexe na amplitude. Tá bem? Qual o papel do C? O C mexe no período. C tem a ver com o período. Período vai ser 2π sobre, se você quiser chamar de C aqui, tem a ver com o período. Então, o C tem a ver com o período. Ele faz o papel do K lá que a gente escreveu, né? E o D? O D desloca. O D, se o D é positivo, ele anda para lá. Se o D é negativo, anda para cá, é o contrário. Tá bem? Quando você está somando o D, você está empurrando para esquerda. Quando você está subtraindo o D, você está empurrando para a direita. Então, esse é o resumo dessa parte aí. Para a gente... Explica melhor. Fala, exatamente. Estamos aqui, ó. De volta aqui, de volta nesse exercício, ó. Eu não entendi a fórmula. Então, a fórmula é isso. A fórmula é essa, ó. Porque, assim, nesse caso aqui, por exemplo, quem é o A? Não tem A, né? Ó, nesse caso aqui, quem é o A? Tem A somando, subtraindo? Não, ó. O A seria 0. O B? O B seria 1. O C seria 1. O D seria 0. Tá? Então, só para voltar aqui, você tem essa fórmula aqui, ó, e você tem esse, vamos escrever aqui, y igual a seno. Se você escreve isso daqui, assim, y igual a seno de x, o que você está querendo dizer aqui? Tem A? Não, você está querendo dizer que o A é 0. Tem B? Não, você está querendo dizer que o B é 1. Tem C? Não, você está querendo dizer que o C é 1. Tem D? Não, você está querendo dizer que o D é 0. Tá ok? Então, esse daqui, por exemplo, né? O período vai ser 2π sobre 1, que é 2π. Ok? Que é a função original nossa, a básica. Tá ok? Então, essa é a função básica dela. Então, o A, ele cumpre jogar para cima ou jogar para baixo. Quando é 0, quando está assim, ele não jogou nem para cima nem para baixo. O gráfico está aqui, ó. Está fazendo isso assim, ó. Tá ok? Ele está normal. No caso, Quando B é igual a 1, se o B C fosse 2, ele espichava assim, ó. Mas o B é 1, então o B não espicha. Entendeu? E o C? O C tem a ver com o período. Divide 2π por 1, dá 2π. O período é 2π. E o D? O D, deslocamento para a esquerda ou para a direita. Tem deslocamento? Não, é 0. Não tem nada escrito aqui, ó. Não tem nada escrito. Então, quando eu tenho essa escrita aqui, é como se eu tivesse falado que aqui é 0, que aqui é 1, que aqui é 1 e que aqui é 0. Tá legal? É um jeito geral. No caso C representa 2π sobre K? É, o C representa o K. É a constante. Tá. Beleza? Vamos pegar um outro aqui só para... Quando eu tenho esse aqui, sendo 2π. Vamos voltar para lá. Y sendo 2x. Fala para mim quem é o A. Tem alguma coisa somando aqui? Não, então o A é 0. Tem alguma coisa multiplicando? Não, B é 1. Quando não tem nada multiplicando é 1, certo, gente? O C multiplicando, quem é o C? O C é 2. Bom, o C implica, então, que o período é 2π sobre 2. Corta, corta. Período é π. Ok? E aí o D? Bom, não tem algum D? Não, um D é 0. Então, quando eu venho aqui para essa função aqui, é isso que eu tenho. Ó, o período é π, tô normalzinho.
Beleza? Voltando para essa outra aqui. Voltando para essa outra. Um daqui é meio. De novo, o A. O A que não tem nada lá é 0. O B é 1. Quando não tem nada no produto, quer dizer que é 1. O C é meio. Bom, o C tem a ver com o período, é 2π sobre C, ou 2π sobre K, tanto faz. E 2π, se for meio, mantém a frase, mantendo em cima, multiplica pelo baixo invertida. Resultado 4π. Então, daqui sai que o período é 4π. E que mais? E o D? O D é 0, porque não tem nada, né? Em soma, quando não tem nada, é 0. Então, quando eu tenho isso daqui, esse é um caso particular desse daqui. Ó. Isso aqui é uma generalização. Vamos. O outro deu π, Oi? e você tinha botado 2. Se era 2, deu π. É, ó. Ah, Isso é tá bom. meio. Tá ok? Tá. Então, vamos lá. Aqui. O que esse 2 faz? Ó, vou olhar aqui de novo. Ó. O que eu falei que esse 2 faz em relação a esse morrinho? Eles picham o morro, não é? É ou não? Então, vou voltar aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Vocês viram que a gente está fazendo 3 vezes a mesma coisa, tá bem? E é para, na oportunidade que não entender, perguntar, tá legal? Y é igual a 2 seno de x. Quanto que é o A? Não tem nada somando? 0. Quanto que é o B? 2. Isso quer dizer que o gráfico vai ficar espichado, tá bem? Mexe na amplitude. 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 Isso. Aí o C. Bom, o C é 1, né? Não tem nada que o C é 1. E o D é 0. Vou voltar lá. Tá acabando a aula de álgebra, tudo bem, gente? Então, quando eu tenho esse daqui, sendo 2x, é isso, ó. Olha o gráfico dele, ele fica espichado. Tá? Foi isso que a gente precisa ter claro. Quando você tem um negativo, o que ele fica? Fica invertido. Um minuto só, deixa eu desligar. Peraí, então essa forma que você fez, que o senhor fez é para qual? É para todos. Essa é para Não, todos. Essa é para todos, ó. isso daí. Isso aqui é para todos, ó. Aqui, você tem y igual a menos seno de x. Quem é o A? Não tem nada, é 0. Quem é o B? Menos 1. O que o menos 1 faz aqui? Ele mexe na amplitude, só que ele inverte, né? Ele troca. O morrinho, ele era assim, ele passa a ser o contrário. Ele passa a ser para baixo e para cima. Ele inverte. Tá ok? Tá. Beleza? Então, esse é o papel do menos. Tá? O C. Bom, o C não mudou nada, o C é 1. O C é 1, então o período é 2π sobre 1. 2π sobre 1 é 2, não muda nada, continua 2π. E o D é 0, não muda nada, não está deslocado. Então, vamos voltar lá no gráfico aqui, ó. Quando você está multiplicado, quando você é multiplicado por menos 1, ó, o período fica tudo igual, ó, bonitinho. A única coisa que está diferente é aqui em cima, ó. Aqui é π sobre 2, 1, e aqui é π sobre 2, menos 1. O sinal troca. Ficou claro? Tá bem? Os sinais estão todos trocados aqui, ó. Tá claro ou não? Beleza? E aí, Beleza. com isso a gente encerra. E eu deixei para vocês, só para comentário, ó, nesse exercício, com o exercício do Enem, alguém que perguntou como que é no Enem isso, ó. Essa questão do Enem cai assim, ó. O enunciado bicho, não serve para nada, o enunciado só atrapalha, tá bem? Só você focar no gráfico. Ó, presta bem atenção com o que nós aprendemos. Esse gráfico está mais para seno ou mais para cosseno? Ele tá mais para seno ou mais para cosseno? Gente, ó, lembre-se, o cosseno é uma coisa assim, né? Ó, e o seno é uma coisa assim. Então tá mais para seno, né? Ó. Beleza?
Bom, então, no Enem, as questões que caem dela, normalmente são relativamente fáceis. Ó, o que está acontecendo? De 88 para 68, quanto que tem de distância aqui? 80, não é isso? Sim ou não? Aqui, daqui para cá, ó. Desse trecho para cá, como é 80 para lá, 80 para cá, então aqui tem um 8, ó. Beleza? Está aqui no 8. Ah, não está escrito 8, é para você deduzir. Então quer dizer que a amplitude está espichada de 80, então vai ser este ou este. Tá bem? Nenhum desses serve, ó. Esses não servem porque é soma. Ele nunca vai cobrar soma de função trigonométrica, gráfico. Esquece. Tá certo? Aqui, o que está aqui? Se o gráfico está espichado 80 para lá, 80 para cá, é um desses dois. Você só tem que decidir se é o seno ou se é o cosseno. Você entendeu? Ficou claro? Então, e aí qual vocês decidiriam entre esses dois? E por que não é o 88, professor? Porque está espichado 80, não está espichado 88. Tá bem? Daqui do centro até aqui, ele espichou 80. Tá? Então é como se aquele 1 lá da imagem, aquele menos 1 da imagem, ele fez assim, ele somou 88, ele empurrou para cima e multiplicou por 80. Tá? Então, você pega esse gráfico e faz isso. Então, qual que vocês escolhem aí? Se você não importa qual que você escolha, você escolhe um e testa, tá bem? Você escolhe um e testa. Imagina que você vai escolher o primeiro, tá? Você acha que é seno, professor, acho que é seno, tá bem? Então, pega um par ordenado conhecido aqui. Pega um par ordenado conhecido. Esse par ordenado aqui, ó. Tá vendo esse par ordenado ou não? Pi, por isso que eu quero aqui. Pi sobre 2, 168, não é isso? Tá certo ou não? O par ordenado. Tô perguntando. Sim, professor. Se não tiver esse par ordenado de cabeça, você não consegue fazer a conferência. Então, aí você vai fazer a substituição aqui, ó. Então, você vai pegar a sua função aqui e vai pôr o que aqui no t? No lugar do t, você vai pôr π sobre 2. Então, você vai ter 80 seno de π sobre 2, tá legal? E mais 88. Dá uma olhada, quanto que é seno de π sobre 2? Falei que o Enem quer que você saiba isso? Isso aqui é igual a 1. 80 vezes 1, 80. 80 mais 88, quanto que dá? 168. Então é esse mesmo. Beleza? Estou perguntando tranquilo? Professor, poderia pegar outro ponto? Poderia. Qualquer outro ponto que você testasse e verificasse daria certo. Tenta depois, com o tempo, tá? Não vou fazer agora, substitui esse mesmo π sobre 2 aqui no cosseno. Você vai ver que vai dar caca. Porque se for cosseno de π sobre 2 vai ser 0. O 80 vai voar para o espaço, vai sobrar só 88, não vai dar 168, que é o que tem que dar. Você entendeu? Porque tem que ser na função seno e não no cosseno? Então, você está suspeitando dessa? Pega um par e verifica. Quando você substitui o π sobre 2, ó, no lugar do t, você fez as contas, 80 vezes 1, 80, 80 mais o 88 que está aqui, 168, que é o y que eu espero que dê. Acabou. Esse é meu par ordenado verificadíssimo. Vocês viram que você não precisa saber, não precisa ser o gênio do gráfico para fazer essa questão no Enem, tá legal? Bom, e aí tem outras de gráfico aí, mas vocês fazem com a devida calma, tudo mais, tá bem? Eu deixei vários desenhos gráficos aí para vocês irem se virando, tá ok? Tem mais a questão de Enem, mas esse eu já mandei na aula passada. Eu pensei que ia dar tempo de corrigir na de hoje, mas não deu. Mas já está corrigido na aula passada. Então, quer saber como cai no Enem? Trigonometria? Faça os exercícios. Tá bem? Não pergunta para o seu professor como cai no Enem. Faça os exercícios. Cai no Enem do jeito que está nas provas do Enem. E a apostila, a aula da gente, cobre isso. Tá legal? Cobre tudo? Lógico que não, né? Eu nunca sei que o Enem vai acabar cobrando de verdade. Mas 90% o Enem repete muitas das coisas, é um padrão. As provas são padronizadas, então sempre tem. Então, próxima aula, vamos ver médias, tá bem?
Então, por hoje é só. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela atenção, pela paciência e firme na luta aí, gente. Não adianta nada, ninguém aprende sem esforço. Não existe essa história de que escola é moleza. A moleza é ir para balada e encher a cara. Isso é moleza, né? Ir para a escola é estudar e pegar firme e sofrer o desconforto de quem não sabe, tá bem? Normal, na boa. Não saber, quem está na escola, se soubesse, não estaria, tá bem? Então, não saber faz parte é o seu momento. E aí você tira a dúvida, né? Ah, mas 3 vezes eu não entendi. Bom, na 4ª vez, quem sabe, né? Insista. Outra coisa, precisa estudar. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa fazer o esforço. Só assistir a aula não vai levar você para lugar nenhum, tá bem? Boa noite, gente. Um abraço. Vamos encerrar essa gravação aqui. Gerenciar a gravação, parar.